Olá, nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós estamos muito honradas, né? Vamos fazer uma entrevista com uma jovem professora, mestra doutoranda. O nome dela parece nome de nobre mesmo, assim, ó, Ana Carolina Delgado Vieira, vejam só. Jovem, vocês estão vendo aí, né? Muito inteligente, vai dar um show aqui, uma aula hoje, não é uma entrevista, gente. Então, eu estou muito honrada, né? Veio muito bem indicada por uma outra colega. E para nós é uma grande honra. Então, vamos lá, né? Uma grande alegria, sabe? Espero corresponder a toda a sua formação aí nas minhas perguntas bem simplificadas para que todas as pessoas possam entender, né? E deixa aí para os seus cumprimentos, professora. Obrigada, Elizabeth. Obrigada inicialmente pelo convite, também queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você hoje, dar as boas-vindas, né, a quem nos escuta também. Obrigada pelo jovem. Acho que é sempre bom escutar isso, né? Mas queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço e para a gente conversar um pouquinho hoje. Ótimo. Então, vamos lá. Que eu penso, assim, por tudo que eu li naquele intenso currículo, né? Perfil biográfico, hein, gente? Tem que ver quantas coisas. Mas eu diria, assim, que a senhora é uma historiadora e ativista, né? Na preservação de elementos da história, de importantes museus, de obras, de acervos, né? Além de restauros, enfim, que a senhora tem um conhecimento, né? E daí depois nós vamos falar mais ainda sobre a questão que já tem um doutorado no meio do caminho, tem uma outra área científica, né? Então, como que a senhora se apresentaria para mim nesse resumo de atividades aí para a gente ficar mais fácil para as pessoas, né? É a professora, é a aluna, é a empresária, é a cientista, com quem nós vamos conversar hoje, ou tudo junto? Bom, inicialmente queria só pontuar, acho importante, eu não costumo me apresentar como professora, né? Porque eu trabalho na universidade, eu sou conservadora, eu trabalho na Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, mas eu não sou professora da universidade, né? Sim. Eu acabo dando cursos, enfim, a gente tem esse outro lado, né? Eu falo que a gente tem várias vidas paralelas, né? Mas é até estranho escutar, né? Ah, professora, mas eu me considero hoje, né? O meu título, minha profissão é de conservadora, restauradora. Eu trabalho com objetos arqueológicos e etnográficos do museu. A minha primeira formação é em História, e eu sempre falo que ela não é excludente. Eu acho que saber História me prepara um pouco mais para a questão da conservação. Para que você possa olhar um objeto, entender a trajetória dele, imaginar a biografia dele, por quantas situações esse objeto passou, quem usou, quem o fez, né? Então, eu acho que a minha formação de história, ela agrega, né, esse outro lado, né, que todos os objetos dispõem, né, das suas histórias próprias, das suas biografias. E a tarefa do conservador é que a gente tenta fazer o possível para que esses objetos continuem contando essas histórias. A gente pretende sempre trabalhar em prol da materialidade dele, que ele dure muitos e muitos mais anos. Que bonito, hein, gente? Olha, tem que ter amor pela história, pela questão da antiguidade, pelas primeiras civilizações, né, que estão ali materializadas de alguma forma. Olha, é invejável essa sua trajetória profissional, viu?
Agora nós estamos aí numa... Obrigada. É verdade, viu? Nós estamos aí num século XXI bastante conturbado atualmente, né? E parece que as pessoas esquecem que o que elas estão fazendo, elas estão escrevendo a própria história e a história do país, a história da cidade, e aí vai, não é? Da família. E o que é que a gente Sim. pode dizer desses bens culturais, digamos, intangíveis, né? Que são os comportamentos. Eles marcam muito também, né? E às vezes as pessoas ficam mais olhando o acervo familiar, né? Aquelas obras que estão lá desde que era do meu avô, meu bisavô, e agora estou guardando, né? E tem valor realmente histórico, patrimonial, né? Até dividido muitas vezes, né? Em heranças e tal. Tem que cuidar daquele patrimônio todo, álbuns de fotografias, né? Também é um patrimônio, um acervo cultural familiar muito interessante. Mas também ele serve para o estudo da história, no caso com uma senhora, né, uma pesquisadora, tendo acesso ali àquele material, né, as civilizações de indígenas, os afros, todos eles têm um recado através dessa materialidade aí que a gente está falando, né? Dá um pouquinho de explicação para nós, assim, para entendermos melhor, assim, essa importância, né? Sim. Você tocou numa palavra bastante importante, que é herança. A palavra patrimônio, ela tem uma relação muito forte com a palavra mesmo de herança. Patrimônio é tudo aquilo que nós recebemos como herança de outros, né? De outros tempos, como você bem pontua, né? Da família, de outras culturas, né? Então, tudo aquilo que nós temos aí um reconhecimento de valor, um reconhecimento de pertença, a gente pode considerar que seja patrimônio. E quando a gente fala em valor, não é só o valor financeiro, mas é também um valor sentimental, um valor histórico, artístico, né? Tem um científico também, né? Tem muitos valores que podem estar agregados aí a alguns objetos. E ontem mesmo eu estava na rede social, no Facebook, eu vi uma postagem bastante interessante de defesa do patrimônio arqueológico na Colômbia. E parecia mais uma postagem de uma chamada de marketing, né? Você tem que defender o patrimônio da Colômbia. E uma hora eu cheguei a pensar, bom, a gente não costuma fazer esse tipo de chamadas, né, aqui no Brasil. E você só tem esse sentimento de defesa, de pertença, né, se você realmente conhece o que é o seu patrimônio. A partir do momento que você conhece, você vai defender esse patrimônio, né? Conhece e reconhece como sendo seu, né? Então, é necessário, sim, não só conservar, como também disseminar o nosso patrimônio cultural, né? Que é muito vasto. A gente começa, né, nessa questão mais familiar, né? Desde pequeno a gente é acostumado a ver, né, o que os nossos avós deixaram, às vezes algum ofício, né? Nossa avó sabia bordar, sabia pintar. Então, todo mundo tem uma relíquia, né, familiar que a gente quer que seja preservada, que continue contando a história da nossa família. É verdade. Mas o patrimônio é isso também, né? Uma definição mais alargada é aquilo que um grupo social, né, reconhece aquilo como uma produção de importância, tem um valor em um determinado objeto, em uma manifestação cultural, que seja, e entende que aquilo merece, né, ser preservado para as próximas gerações. Certo. Agora, veja bem, às vezes nós estamos falando assim do patrimônio histórico, né? E tudo mais. Mas veja bem, às vezes as pessoas esquecem. Quando ela está na liderança de algo, quer seja um partido, um governo, uma empresa, né, um time de futebol até mesmo, ali está sendo escrita uma história. E a história sempre tem um grande valor, não é isso? É um valor imensurável a história.
a que conta boas coisas e a que também não conta, porque revela uma época, um costume, né? É uma tragédia, fosse assim também, né? Esse intangível da história que a gente está falando aqui, né? Que normalmente está junto das lideranças, né? Como que a gente poderia considerar isso, por exemplo, numa investigação científica, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a mídia revela muita coisa. Eu diria que talvez a porta mais rápida de informação, né? De todos os tempos, os jornais antigos eu acho que vão ser os que mais registram atos, fatos e acontecimentos, no caso de épocas antigas, né? Mas existem outras formas, Sim. digamos assim, quais seriam? Importante sobre a liderança, né? As lideranças. A gente não pode perder de vista, e aí também eu falo também como historiadora, que geralmente a história ela é escrita, né, pelos vencedores, ela é escrita pela liderança. Então você tem os grandes monumentos históricos que representam uma determinada época, quem os fez, né? Quem os colocou lá naquela posição de destaque. Então aí a gente tem algumas pistas, né, do discurso que essa liderança, em um determinado momento histórico, quis transmitir. Mas do ponto de vista também, acho que não só científico, do ponto de vista de entendimento geral do patrimônio que nos circunda, a gente tem que pensar que mesmo essas sociedades que não estavam em posições de liderança, sociedades, muitas delas ágrafas, que não tinham não exercitavam ali a escrita de modo como nós conhecemos, essas culturas, elas também produziram muita coisa. Elas também registraram seus costumes, as suas crenças, a sua cosmologia, né? E registravam e para que esse conhecimento ele fosse passado adiante. Então, eu acho que a gente tem que olhar também para esse conjunto de cultura material que foi gestada, né? Não só apenas com essa visão dos grandes líderes, né? Mas sim dessas outras culturas que ficam à margem e que também produziram coisas, e essas coisas que resistem, né, aos tempos de hoje, e que também contam histórias e contam trajetórias. Hoje, Aliás, por exemplo... bem vencedoras, sim, muitas diga. vezes, né? Porque sofre. Às vezes tem o sofrimento, né? E ela tem que superar, suportar, atravessar, né? Transcender, eu acho que seria a palavra mais correta, né? E é interessante, porque até seriam períodos de perseguições, extermínio, como a senhora está falando, né? E essa plebe que muitos dizem, né? Esse nicho de pessoas, às vezes, sem muita formação, sem condições, né? Interessante, eles se juntam e fazem, né? Então aí nós estamos diante do quê? Do nosso patrimônio imaterial, né? Seria a força daquele povo, não é isso? E também, muitas vezes, um patrimônio material, que é muito forte e é muito presente. Se nós formos analisar, por exemplo, a história do Brasil, e não só do Brasil, tá? Agora a gente pode até alargar da América do Sul, da Latinoamérica, né, de forma geral. Nós tínhamos aqui populações indígenas com altíssimo nível tecnológico. E na escola nós aprendemos aquela fatídica linha do tempo, onde a gente estuda os assírios, os romanos, os gregos, e a gente absolutamente não sabe o que está acontecendo no continente americano, porque de fato está acontecendo alguma coisa. A história não começa a partir do descobrimento da América, né? Estava acontecendo muita coisa aqui antes, né? Grandes impérios, grandes civilizações que tinham ali uma grande elaboração, né, da sua estrutura política, econômica e social também. Então, essas culturas produziram muitas coisas e produziram com um rigor tecnológico incrível. Se você for analisar
produção metalúrgica, produção têxtil e cerâmica também desses grupos, ela não fica absolutamente atrás de nenhuma outra grande civilização, né, que a gente sempre costuma ver muito, a Europa e tudo mais. A produção que nós temos aqui é incrível. E também atualizando um pouco mais sobre o que você mencionou, dessas comunidades que são perseguidas. No Brasil, durante a ditadura militar, houve uma perseguição muito forte com os grupos indígenas brasileiros. Muitos grupos indígenas sequer passavam a ensinar o seu idioma original aos seus descendentes, com medo de perseguição, com medo que os seus descendentes fossem identificados como indígenas, e você tem a partir daí o quê? Um enfraquecimento dessas culturas tradicionais, dos povos originários. Uhum. E hoje, felizmente, o que nós temos? Nós temos a recuperação dessas culturas, porque esses grupos indígenas, eles estão se voltando aos museus, indo aos museus, vendo seus objetos que foram produzidos, reconhecendo esses objetos, reaprendendo essas tecnologias que foram utilizadas anos atrás e também dando outros significados a esses objetos. Né? Então, é uma cultura material muito forte, presente, e que também conta a história dessas não lideranças tradicionais. A história é algo extraordinário. Eu acho que das disciplinas, digamos assim, né, dos estudos, é o que mais apaixonante, porque dá para fazer um trânsito, né, entre a antiguidade e o momento atual. E interessante como as populações, algumas coisas se repetem, não é? Meio curioso, meio cíclico, né, professora? Sim. Mas é interessante também que às vezes as pessoas, né, as populações assim mais simples não sabem, por exemplo, o que é um patrimônio histórico. Recentemente, eu gosto muito de pegar as notícias atuais, né, porque elas sintonizam um pouco as pessoas na nossa realidade, né. Saiu aí, era uma passeata, alguma coisa, e um jovem foi lá e danificou uma estátua histórica. Não sei se ele fez aquilo consciente ou coisa de jovem que nem sabe qual é, se tem valor ou não tem, né? Quer dizer, juventude. Ainda não preparada, né? Então aí foi uma confusão muito grande, esse jovem foi preso e as pessoas contam pessoas a favor e aquela coisa toda. E todas as notícias eram patrimônio histórico. Eu fiquei assim, falei para mim, mas será que ninguém vai explicar o que é um patrimônio histórico para essas pessoas que não têm muito conhecimento, né? Então, quando a senhora está falando dos seus estudos de história, tudo como você está comentando, tem coisas que até o comportamento pode ser um acervo histórico, né? E muitas coisas que estão materializadas numa estátua, num objeto, enfim. Pode contar um pouquinho assim para nós essa definição para as pessoas entenderem aonde está esse valor aí, o que é esse acervo histórico? É só uma estátua ou tem outras coisas, né? Vamos lá. A gente, de novo, esbarra na definição da questão do patrimônio cultural. O patrimônio pode ser histórico, arqueológico, arqueologia subaquática também, tudo que está perdido aí no fundo dos mares, tudo isso é patrimônio, né? Sim. E, novamente, a gente pode pautar que patrimônio é a herança, né? Sim. Que nós, de certa forma, escolhemos deixar para os nossos sucessores, né, digamos assim. Claro que o patrimônio também tem as suas definições de patrimônio natural, patrimônio imaterial também, né, mas quando a gente pensa em patrimônio cultural, a gente pensa também na questão dessa herança material, né. Mas quando a gente também fala sobre valores, isso é muito subjetivo, porque algo pode ser de valor para mim e pode não ser para você. Né? Aí como fica, né? Como fica? Quem vai dizer que é algo de valor ou não? Então, sim, eu acho que a questão dos movimentos populares, de movimentos políticos, né, que a gente teve nos últimos anos,
não só no Brasil, também nos Estados Unidos, em outros países da América Latina, que contestam a presença e a permanência dessas grandes esculturas históricas de personalidades, né, de chefes de Estado, ou até mesmo de pessoas relacionadas ao passado, a um passado violento, né, como é o caso dos bandeirantes, dos colonizadores, né? Então, o que está sendo feito aí? Está sendo questionada a permanência desses monumentos e o valor desses monumentos. É claro que uma escultura de metal, ela tem o seu valor, mais que nada, né? Ela tem um valor financeiro também, porque muitas esculturas de metais são ligas metálicas, é uma escultura de bronze, só aí você tem um valor que é inegável, né, pelo próprio valor do metal, que é o valor financeiro. Você tem também valores artísticos de quem, né, fez a fundição da escultura, né, fez lá o design, pensou naquela obra, também um outro valor que se agrega. E aí a gente começa a entrar numa seara de valores mais subjetivos, que são a questão do sentimento de pertença, né? Como aquela escultura, aquele marco, né, urbano, como eu me sinto representada naquilo, ou eu já não me sinto representado por aquela escultura, né? Então, por isso até a gente viu movimentos não só de depredações e de derrubes, né, dessas estátuas, mas a gente viu movimentos também por novas leituras desses monumentos históricos. Então, uma estátua de um colonizador, as pessoas querem pensar essa estátua de uma outra maneira. Vamos pensar esse colonizador com não aquela capa, né, europeia ali, daquela roupa do século XV. Vamos colocar um manto com grafismos indígenas nele, né? Então, há esse movimento também por renovar a leitura desses objetos patrimoniais, o que é importante. Muito lindo tudo isso. Só quem estuda história e é professora doutora praticamente, né? Mas voltando ao patrimônio histórico, tem uma outra notícia muito interessante. Está dentro do site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estão prevendo novas leis e normas para se referirem à preservação dos principais patrimônios históricos do Estado de São Paulo, né? E, inclusive, naquela matéria, estão exemplificados quais são os principais obras, né, que estão consideradas como assim, muito importantes para o Estado de São Paulo. Agora, falar em preservação também, né, doutora, como é que a gente vai dizer que tem obras preservadas? Tem umas que não estão, né, não tem um cuidado, quer dizer, é caro também na manutenção, não sei como é que funciona, tem que ensinar o povo. Como é que vai ficar essa história assim, né? Sei que tem uma lei agora, não sei como vai funcionar o restante, né? Tá. Bom, só para fazer uma ressalva, ainda não sou doutora, ingressei no doutorado esse ano, então até chegar lá ainda tem chão, né? Mas espero que tudo corra bem. Bom, as leis que nós temos de proteção do patrimônio, elas são antigas. Eu acho que o Brasil é um país que avançou bastante na legislação de proteção do patrimônio cultural. As nossas leis, elas datam da década de 30, então é um país que felizmente avançou assim no termo legal, né, da proteção do patrimônio. Na prática, isso acontece? Olha, digamos que acho que sim. Eu não posso também jogar tudo no lixo, né? Eu acho que a gente tem bons órgãos fiscalizadores, a gente tem o IPHAN, que tem as suas presenças, né? Tem a sua presença em todos os estados do Brasil também, para justamente fiscalizar o que nós temos e o estado de conservação desses bens. É claro que
hoje, falando de cultura e de toda essa engrenagem, né, no Brasil, a gente está enfrentando um momento muito complicado, né, um momento que as suas organizações estão muito fragilizadas, a gente não tem concurso nas áreas, então a gente não tem gente suficiente para fazer a fiscalização, né, da proteção do patrimônio. Mas, olhando assim do ponto de vista geral do Brasil, a gente tem ainda muitos sítios históricos, muitas igrejas do período colonial, obras arquitetônicas importantes, e tem aí toda uma preocupação e muitos programas também que visam a conservação desses bens patrimoniais. E a própria sociedade também, muitas vezes, justamente motivado por esse sentimento de pertença, ela acaba sendo um tipo de zelador, né, desse patrimônio cultural. Muitas vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, uma movimentação que querem derrubar um casarão em uma determinada cidade. Então, rapidamente, as pessoas tiram fotos, começam ali uma moção, um abaixo-assinado. Então, você vê esses movimentos acontecendo, né? E muitas vezes essas aberrações, né, elas conseguem ser impedidas. Acho que o último grande que eu me lembro foi do Palácio de Capanema, do Rio de Janeiro, que o governo federal queria leiloar esse espaço, e é um espaço que tem muito a ver justamente com esse próprio momento histórico do Brasil, pela elaboração dessas leis de patrimônio, né, pelo pensar o IPHAN e outros institutos brasileiros. E, felizmente, dada aí uma movimentação muito grande nas redes sociais, abaixo-assinados, isso conseguiu ser detido. Então, a gente consegue ainda ter esses movimentos, e a pressão popular, ela é muito boa e funciona. Sim. Inclusive, dentro desse detalhe da lei ali, eles estão fazendo a referência ao IPEM, né, que é o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, no sentido de preservação dessas obras históricas. Agora, que eu entendi, não sei se a senhora trabalha, atua ou faz curso, não entendi bem ainda, assim, né, qual que é a sua ligação com o IPEN? Seria interessante explicar para nós, né? Inclusive, eu li um artigo, acho que até mandei o link para a senhora, porque eu fiquei muito... não tive tempo de ler, doutora, mas assim, 11 utilidades da energia nuclear na nossa vida cotidiana. Eu achei tão surpreendente isso. Eu disse, meu Deus, eu não sei nada de energia nuclear, essas mocinhas já estão virando cientistas. É verdade. Vamos dar uma aula que até eu preciso. Tem um grupo de mulheres estudando a aplicação da energia nuclear para a conservação, para a preservação de bens culturais. Bom, a minha relação com o IPEM, eu sou aluna do IPEM, eu faço meu doutorado no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ele fica dentro da Universidade de São Paulo, dentro do nosso campus, mas desde 2018, o Museu de Arqueologia e Etnologia tem trabalhado em colaboração com o IPEM para fazer algumas pesquisas, alguns tratamentos também em nossos objetos. Quando a gente fala de energia nuclear, geralmente as pessoas pensam no quê? Em primeiro lugar, elas pensam na bomba atômica. E, na verdade, elas não estão equivocadas. A energia nuclear está, sim, relacionada à bomba atômica. Mas ela está relacionada também a muitas tecnologias que nós usamos hoje e que estão muito presentes em nosso cotidiano. Né? Micro-ondas, as ondas de rádio, a própria onda solar, né? Então, tudo isso faz parte ali de energias. A gente está falando de energias de diferentes tipos de ondas e intensidades, né, de energia. E também a gente tem muito a presença da energia nuclear, dos estudos, né, de pesquisas
nucleares aplicadas à medicina. Então, quando a gente precisa fazer um diagnóstico, uma tomografia, enfim, a gente passa aí pelas aplicações da energia nuclear. E não só, a gente tem por exemplo, muitas aplicações diferentes, como irradiação de alimentos que nós consumimos. Então, esses alimentos são irradiados para que se estenda aí o tempo de vida, o tempo de prateleira desses alimentos. Tem objetos médicos, como bisturis, luvas, todos esses materiais que precisam ser esterilizados, porque senão a nossa saúde fica em risco. Eles podem passar por um procedimento de esterilização usando a tecnologia nuclear. Que mais que eu poderia citar? Quantas coisas, né? Radiofármacos, tantas outras coisas. E patrimônio cultural também, que é o que a gente trabalha. Mas é muita coisa, gente, é espetacular. Olha, vocês não imaginam o que vocês estão ouvindo e tem para aprender ainda, né? Mas eu achei muito interessante a sua exposição, né? E eu conversei com outros bibliotecários também, achei muito interessante. Hoje tivemos oportunidade com outros, dizer assim, gente, mas trabalhar com aqueles livros antigos que não é insalubre, né? E daí ele também agora estou sabendo que vai estar sendo usado essa energia nuclear, né? Exatamente para evitar, né, essa insalubridade toda nesses ambientes que poderiam estar contaminados, né? Não sei se nos hospitais agora com a pandemia vão estar usando também, talvez fosse um caso, né? É interessante isso? Sim. Sim, a energia nuclear ela é aplicada, como eu tinha mencionado, para esterilização, e também foi bastante usada no período agora do ano passado, especialmente para esterilização de máscaras, e também, por exemplo, transplantes de tecidos, ossos, todos esses materiais. Transplante de ossos também, doutor? Também. Imagine que esse material ele precisa seguir uma série de protocolos, né, para que ele seja manipulado e transplantado. Então, em determinadas condições, você pode fazer o tratamento desses materiais com irradiação, atingindo, assim, níveis de esterilização. E o melhor dessas aplicações todas que eu acabei mencionando aqui é que o seu material, quando você faz esse tratamento, ele não se torna radioativo. Ou seja, não há nenhum tipo de perigo para quem vai receber esse material, seja um transplante, seja um alimento que foi irradiado, ou até mesmo um bem cultural, como você mencionou, as bibliotecárias, né? Quando a gente tem um livro que tem ataques de fungos, por exemplo, a gente pode fazer uso da radiação para que ele seja os fungos ser esterilizado não é a palavra que a gente aplica para bens culturais. Entendi. Porque o diferente de um bisturi, a gente, né, precisa que ali tenha zero bactérias, zero fungos, zero nada, né, que possa colocar em risco a nossa saúde. O livro, não. A gente trabalha com, não com a ideia de esterilizar, mas sim de desinfectar. Né? Entendi. Então, a gente trabalha com a ideia de desinfecção nos bens culturais. Então, um livro que tem ataques de insetos ou fungos, ele é tratado também pelo mesmo processo e ele não fica radioativo, ele sai das dependências ali do radiador e já pode ser manipulado, já pode ser limpo, e a gente já pode disponibilizar esse material para o usuário numa biblioteca. Eu posso fazer mais uma pergunta? Você está me coçando, claro. Com tanta vontade de fazer. Tá bom, vocês estão trabalhando com essa energia nuclear.
O que que isso pode ser em relação à pessoa? Vamos pensar a pessoa trabalhadora, né? Aquele que aplica, eu não sei como é, aquele você vai ter que nos ajudar a pensar que a gente nem tem ideia como é, né? Mas a pessoa está se utilizando, é o aplicador, vamos supor, é o técnico, é o especialista, né? Sim. Essa profissão, no momento que está trabalhando, quer por descontaminação, quer por não sei o quê, ela sofre alguma consequência de insalubridade, vamos supor assim? É um risco profissional? Não. Sim ou não? Não. Não. A energia nuclear hoje, no Brasil, por mais que você falar, eu tenho medo, não, ela é totalmente regulamentada, tem uma série de protocolos de segurança para que você tenha uma instalação nuclear. No IPEM, a gente tem alguns reatores, a gente trabalha ali no irradiador multipropósito de cobalto 60, foi um projeto desenvolvido alguns anos atrás, é uma tecnologia 100% brasileira, e ele tem uma série de normativas para poder operar. E essas normativas sofrem fiscalizações constantes, né, de membros do governo federal e também internacional, né, por parte da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é um processo ultra regulamentado e controlado. O técnico que faz, né, esse procedimento, né, esse tratamento da irradiação, ele não é exposto, né, à irradiação. E mesmo assim, a nossa legislação brasileira determina níveis, né, de radiação que uma pessoa que trabalha com isso, ela pode ser exposta durante o ano. Então, por exemplo, aquele técnico de raio-x que trabalha nos consultórios e faz as chapas ali de raio-x todo o ano, pela lei ele tem que estar submetido a um determinado limite de radiação. E esse limite ele é conferido, né, fiscalizado. Então, aí a gente precisa respeitar esses limites para que a operação possa ser possível. Senão você não consegue, né, operar essa máquina, ter essa licença. É um controle bastante rígido, felizmente, né? Porque a gente não pode ir ali na loja e comprar uma fonte radioativa. Isso é interessante porque assim, é um mundo que a gente não tem acesso, né? Eu, pelo menos, eu não li, não vi nenhuma reportagem, nada que contasse esses bastidores como a senhora está falando aqui para nós. A gente não tem noção. Porque não sei o que. Sinceramente, a primeira vez que eu li que os alimentos passavam por essa energia aí, eu digo, gente, agora o que vai ser, né? Agora a senhora está dizendo, não, é necessário, porque não sei, entendeu? A gente não tem a formação de vocês. Eu acho que esse diálogo que a senhora está tendo conosco aqui é uma aula, e uma aula de extrema utilidade pública, porque se escuta, né? A gente é leiga, não tem acesso ao livro, nada, né? E fica, o que será, né? Eu já ouvi tantas coisas contra o micro-ondas, e a senhora fala que ele tem a mesma energia, quer dizer, então, é contra e a favor? Pode, não pode? Vamos lá. Então, com o negócio dentro de casa, fica todo mundo sem saber o que fazer, não é? Porque não temos explicação técnica, digamos assim, de pessoa especialista, né? Infelizmente, também, a gente vive no tempo das fake news, né? Eu já tive que defender para muita gente, assim, tem agora instalando antenas 3G e 4G, não sei, 5G, isso vai afetar, né, as ondas magnéticas, enfim, tudo, né, muita imaginação, e, na verdade, precisa um pouco mais de aproximação com a ciência. Mas isso também nos dá um alerta, né? Talvez os cientistas precisem sair das universidades e conversar com as pessoas. Dizer, olha, é seguro por isso, por isso, por isso. Né? Tem aí todo uma explicação científica, né, que muita gente já viu, aqueles esquemas de ondas eletromagnéticas, ali a faixa de luz visível. Enfim, a gente trabalha com essa noção, né? A gente trabalha com a noção de energia. Quanto mais a energia tiver num ponto da escala, mais essa energia vai ser penetrante.
E quanto mais alta essa energia, mais ela tem o potencial de fazer transformações nas coisas, digamos assim. A energia que o micro-ondas tem, que uma antena de celular tem, enfim, da luz do sol, ela é muito baixa, ela não vai transformar o nosso DNA, ela não vai provocar nenhum malefício para a gente, né? Isso é importante que a senhora está falando, porque tem muitos mitos, né? Muitos mitos. Sim. E quanto mais a gente caminha nessa escala, né, de energia, mais alta a energia vai ficando, e aí sim o potencial de transformar, né, as estruturas químicas, físicas, né, biológicas, né, das células e das microcoisas, né, elas vão se acentuando, elas vão poder acontecer, né? Então, um dos benefícios, por exemplo, que a gente trabalha com a radiação gama para patrimônio cultural é que a gente trabalha com uma energia altamente penetrante. Ou seja, no caso de uma biblioteca, por exemplo, ou no caso de uma biblioteca que tenha sofrido algum incidente com água, vazou, choveu muito, alagou, os livros todos da biblioteca mofaram. O que a gente faz? A gente pode pegar todos esses livros, colocar em várias caixas e transportar essas caixas dentro do irradiador e simplesmente o tratamento é feito num lote. Não é necessário abrir livro por livro ali para fazer a irradiação. Por quê? Porque essa energia é altamente penetrante. Então, ela vai conseguir passar na caixa de papelão, na caixa de madeira, ela vai conseguir entrar ali dentro do livro e vai conseguir desativar os fungos, que é o nosso objetivo, né? Importante dizer que, ainda que seja uma energia altamente penetrante, ela não causa danos aos objetos, aos patrimônios. Então, a gente tem uma série de pesquisa e parâmetros também para se trabalhar, para que a gente possa ajustar, é como se fosse um forno, né? Eu ajusto ali quantos graus o meu bolo tem que ficar sendo preparado, sendo assado, né? Então, a gente faz esse ajuste, lembrando também que não há questão de aumento de temperatura, eu só falei a questão do forno, para que a gente tenha essa ideia do volume do rádio. Porque senão a pessoa forno esquentou tudo, pronto. Talvez seja melhor uma analogia com um rádio, um volume, né? Ali a gente vai conseguir cumprir alguns parâmetros de quanto que eu tenho que dar de dose, né, de radiação, por quanto tempo vai ser o meu tratamento. Então, com esses parâmetros controlados, isso o IPEM faz muito bem, né? A sua equipe técnica tem conhecimento para isso, a gente consegue alcançar ali o objetivo, que é tratar o bem cultural, ou também tratar suprimentos médicos para esterilização, alimentos, né, sem danificar o objeto que a gente está tratando. Muito legal, porque a gente saiu lá das primeiras civilizações, veio vendo essa energia nuclear, gente, em alguns minutos. Sensacional. Mas, então vou dizer professora, né? Fica mais fácil, tá? Então, professora, eu achei muito formidável, porque realmente, não sei se em algum outro momento alguém fez uma reportagem, uma entrevista com essas informações. Eu achei elas formidáveis, é a primeira vez, na verdade, estou tendo um contato com essas explicações, né? E tenho até que, com certeza, a senhora vai ficar bem destacada em algumas organizações, porque, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? Eles têm um olhar muito grande, muito importante, assim, de observação para jovens estudantes, que a senhora é uma jovem, né? E mulheres que estão fazendo parte desse mundo novo das ciências, né? Quer dizer, vocês estão na área nuclear, imagina que coisa de importante, como vocês jovens estão avançadas, né? Já num sistema, num processo muito avante, que vai ser necessário, né, para a população, né?
Então, eu acredito que a senhora vai ter um bom olhar, né, nesse aspecto, porque a senhora foi muito feliz na sua explicação, sabe? Eu acho que ficou bem inteligível, ficou didático, né? E é o que eu disse, a gente fez uma viagem em pouco tempo, lá dos primórdios, chegamos aqui já quase que no foguete, né? Já estamos embarcando no foguete indo para outro planeta. Maravilha, sensacional, adorei, sabe? E então a minha gratidão mesmo e a sua colega, né, querida lá, Suzineide, que a indicou, e outro seu colega hoje também. Então, eu acho que é uma turma extraordinária, a universidade, principalmente, que está cuidando de vocês, né? Está de parabéns, porque olha, é uma turma jovem realmente muito promissora, né? Eu agradeço de coração assim, porque realmente eu aprendi bastante, tá? Acredito que também tenha sido muito importante para todas as outras nós, mulheres no Brasil, né? Nós somos as mulheres brasileiras, né? Essa marca registrada há tanto tempo, né? Que esse Jornal da Mulher Brasileira vai trazer, né, notícias, coisas assim, certo? Que são estudos. Eu não sei mais o que a senhora gostaria de colocar, assim, que eu não saiba, na minha modéstia, perguntar, mas que seja importante de ser colocado, né? Eu acredito, assim, que tem muitas coisas da energia nuclear, pelo que eu li ali, interferem em remédios, em cirurgias, né? Você já falou dos alimentos. Quer dizer, tem muitas coisas no dia a dia que a gente pode estar até usando, consumir. Não sei o marca-passo, será que tem, não tem, entendeu? E nós somos população que de repente usa e não sabe nem o que é, o que preserva. A senhora falou do osso, né? Eu tenho uma amiga que vai ter que fazer um implante de osso. Quer dizer, quando a senhora falou isso, você já me remeteu uma mocinha lá. Quer dizer, são coisas que eu acho que são de muita utilidade pública, embora do seu mundo científico, mas que nos pôs assim numa situação de realidade atual, que eu acho que a gente não tem esse acesso. Aquilo que a senhora falou há pouco é de extrema importância. As universidades têm que se aproximar das pessoas, os cientistas têm que conversar a linguagem das pessoas, né? Também, né? Muito bom, parabéns. Que a gente também não deu tempo de comentar, mas eu sou cofundadora também do Instituto de Conservação e Restauro Pachamama. Aqui no Brasil a gente ainda tem poucos cursos de conservação e restauro. O Brasil é um país com dimensões continentais. Certo. E a gente começou a pensar na necessidade de levar a formação para pessoas que já trabalham com patrimônio cultural, que já são conservadoras, ou então que têm a seu cargo, né, coleções, trabalham em museus, em bibliotecas, arquivos, e a gente pensou justamente nisso, em democratizar o acesso a essa formação para esses profissionais. Então, hoje, com um pouco mais de um ano de existência, o Instituto de Conservação e Restauro Pachamama tem aí quase 450 alunos espalhados em mais de 25 países. A gente acabou extrapolando, né, o Brasil, a gente atua bastante na América Latina, porque nossa intenção é aproximar profissionais, né, da América Latina, porque a gente produz muita coisa boa na área de conservação, na área de restauração. Então, a gente costuma olhar muito aquilo que a Europa produz, que os Estados Unidos produz, mas a gente também tem uma vanguarda bastante importante. Isso que a gente costuma colocar em nossos cursos, em nossos encontros. A gente pode pensar, sim, nesse patrimônio material tradicional, nos saberes tradicionais, mas, como você bem colocou, a gente está usando tecnologia avançada, tecnologia nuclear, para a preservação do patrimônio cultural. E isso também a gente fala nos nossos cursos, porque isso é um avanço. Antigamente, quem tinha lá as suas coleções, né, em casa, dos seus tesouros familiares, como que a gente guardava isso? Numa caixinha, com umas bolinhas de naftalina, e assim... A ratoeira, também, né, para o ratinho. A ratoeira. E assim também isso era feito nos museus. Quando você colocou aí a ideia, não é insalubre, é muito mais insalubre a gente lidar com esse tipo de restos de naftalina, restos de tratamentos químicos que são super
eles são péssimos, né, para o objeto e também para quem manipula esse objeto. Então, nos nossos cursos, a gente tem levado essa proposta de estamos fazendo o nosso trabalho muito bem, né, para a conservação do patrimônio cultural, e estamos fazendo isso com tecnologia também, divulgando as novas técnicas que nós temos e o trabalho que nós temos feito. Inclusive, deixo aqui o convite a todos, se vocês puderem nos seguir nas redes sociais, a gente divulga os nossos cursos, mas não só, a gente tem uma divulgação bastante intensa sobre patrimônio cultural do Brasil, da América Latina, e informações também sobre conservação e restauro. Vocês acham a gente procurando no Facebook ou no Instagram, @ICRPatiamama. Está sendo publicado também, não está? Tá ótimo. Então, o que eu só fiquei uma dúvida, assim, a pessoa para fazer esse curso, ela tem que ser em nível superior, ou pode, por exemplo, ser uma decoradora em nível técnico, uma arquiteta tem nível superior, mas um restaurador de imóveis, por exemplo, antigos, né, não tem, às vezes, uma formação de nível superior, ele pode estar fazendo o mesmo curso? É uma dúvida aí. Muito boa sua pergunta, Elizabeth. A gente tem cursos específicos, alguns deles, que são voltados aos conservadores. Então, a gente tem alguns cursos bastante específicos, como, por exemplo, consolidação de tecidos. Então, aí a gente está tratando de tecidos patrimoniais, em um estado muito frágil. A gente coloca, né, no público-alvo desses cursos que as pessoas ou sejam conservadores ou estudantes de conservação, ou que tenham, enfim, outras formações, mas que tenham a seu cargo, por exemplo, coleções de tecidos, que já tenham feito cursos anteriores na área. Então, esses cursos, eles são focados a esse profissional que a gente sabe que também já tem aí uma formação de conservação e restauro, se não universitária, quanto mais técnica e também de experiência profissional. Mas a gente também tem alguns cursos que são voltados para o público em geral. Então, por exemplo, agora a gente tem um aberto que é Teoria da Cor. Teoria da Cor é um tema amplo, ele serve muito para quem é conservador, restaurador, mas ele também vai servir para um artista plástico, que é entender melhor como se prepara as cores, como a cor funciona. Então, a gente acaba abrindo esses outros cursos para esses outros perfis também, o que gera uma troca bastante interessante. É importante destacar que a carreira de conservação e restauro é uma disciplina como qualquer outra, é uma formação como qualquer outra, né? Assim como a gente vai no médico, vai, né, para fazer um check-up, vai no ortopedista para investigar algum problema nos nossos ossos, não, né? vai no dentista para identificar alguma coisa nos dentes. A gente também tem essa formação específica para o conservador e restaurador. O que acontece no Brasil é que, como os cursos são muito novos e ainda eles estão focados no eixo sul e sudeste do Brasil, majoritariamente, você tem muitos profissionais de outros campos, como você citou, o arquiteto, né, o historiador. Eu sou historiadora. Pois é. E que acabam indo por essa vereda, mas eles também acabam fazendo outros cursos para também entender como essa disciplina funciona. Tem os leiloeiros, né, também, tem os avaliadores, né? Sim. Tem muitas coisas assim ou como é que se chama, antiquários também, então são bons redutos de cadeia. Quer dizer, nós temos sim um universo bastante amplo de pessoas que não em cursos de nível superior na faculdade, mas que são já atuantes técnicos que vão buscar mais informações atualizadas, né, com a qualificação. E o mais importante é pertencer a um grupo, né? Eu acho que o mais importante de tudo na sociedade hoje termos o grupo. É o grupo do trabalho, é o grupo da igreja, é o grupo do coral, é o grupo do esporte. Né? A gente tem que estar enturmado em todas as coisas para
até ser mais feliz, né? De mais utilidade pública da gente mesmo. É verdade. Eu aprendi tanto, tanto, você não faz ideia. Gostei, vai me dar Não, um obrigada. certificado de tanto aula. Mas, maravilha, parabéns, tá? Estou muito grata. E a Suzy que apresentou a senhora, realmente, né, e com certeza as pessoas que podem conhecer mais a sua área ficaram também vendo, né, todo o seu desempenho e conhecimento. A minha gratidão e deixo aí também, caso a senhora queira dizer mais alguma coisa, ou a sua despedida, né, com aquele gostinho, eu quero mais, não tem jeito, tá bom? Eu queria agradecer o espaço novamente, o convite, a Suzy por ter feito essa ponte de hoje, né? E queria agradecer a todos que estão nos escutando e espero que a gente continue essa conversa, esse bate-papo em outras oportunidades também. Muito obrigada. Nossa, realmente nós aprendemos bastante. Eu acho que as pessoas vão aprender a amar mais também o Brasil, a cidade, tudo, né? O que que tem lá, tá antigo, tá feio? Não, vai lá e arruma. Deixa lindão, né? Preserva os detalhes, as coisas da origem, volte, né, ao tempo. É arte, é patrimônio, né? Então é Sim. muito legal. Foi extraordinário. Foi uma grande aula. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E assim, minhas queridas amigas da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira, né? Espero que vocês tenham gostado muito, aprendido bastante aí com a professora mestra e doutoranda, hein? Ana Carolina Delgado Vieira. Então, até a próxima edição. Um grande beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau.